Olá amigos, amiguinhas, dando continuidade ao nosso estudo do livro O Céu e o Inferno, vamos pedir a permissão e a proteção de Deus Pai Todo-Poderoso, do nosso Mestre Jesus, dos nossos guias, dos nossos benfeitores, que estejam conosco nesse momento, nos ajudando e nos intuindo, de que a gente possa aproveitar bem essa aula de hoje. Nós estamos hoje no capítulo 9, estamos começando o capítulo 9. O meu aqui é na página 76. O capítulo 9, ele fala sobre os demônios. Então tem a origem da crença nos demônios, os demônios segundo a igreja e os demônios segundo o espiritismo. Nós vamos fazer hoje a origem da crença nos demônios, e uma parte dos demônios segundo a igreja. E continuamos na aula que vem. Então vamos lá, origem da crença nos demônios. Em todos os tempos, os demônios representaram papel saliente nas diversas teogonias, posto que, consideravelmente decaídos no conceito geral, a importância que eles atribuem ainda hoje dá à questão uma tal ou qual gravidade, por tocar o fundo mesmo das crenças religiosas. Eis porque útil se torna examiná-la com os desenvolvimentos que comporta. Então, os demônios representam um papel geral em todas as religiões. Embora decaído, como ele diz aqui, é um conceito que já quase ninguém acredita, mas ainda existe. Ainda existe. E por ainda existir, então por isso que Kardec procura dar uma atenção a esse assunto. A crença em um poder superior é instintiva no homem. Encontramos-la sob diferentes formas em todas as idades do mundo. Mas, se hoje, dado o grau de cultura atingido, ainda se discute sobre a natureza e atributos desse poder, calcule-se que noções teria o homem a respeito na infância da humanidade. Então essa crença é uma crença, como ele diz aqui, que sempre teve, sempre existiu. Porém, hoje a gente tem um pouco mais de evolução. Imagina na época em que o homem não tinha uma evolução, o homem não tinha conhecimento, como ele diz aqui, na infância da humanidade. Então era muito difícil ter alguma noção, algum entendimento sobre isso. No item 2, como prova da sua incoerência, o quadro dos homens primitivos, extasiados ante a natureza e admirando nela a bondade do Criador, é, sem dúvida, muito poético, mas pouco real. Então o homem primitivo admirava as coisas da natureza, era bonito, era poético, mas não tinha muito de real. De fato, quanto mais se aproxima do primitivo estado, mas o homem se escraviza ao instinto, como se verifica ainda hoje nos povos bárbaros e selvagens, contemporâneos. O que mais o preocupa, ou antes, o que exclusivamente o preocupa é a satisfação das necessidades materiais, mesmo porque não tem outras. Então, o que ele diz aqui, isso na época de Kardec ainda existia bárbaros e selvagens, Embora hoje a gente ainda tem índios, mas os índios de hoje já têm internet, já têm uma determinada cultura. Mesmo assim, como ele diz aqui, mesmo assim, a maioria desse povo contemporâneo, desse povo mais simples, o que importa para eles é a parte material. O que importa para eles são as necessidades materiais. Por que eu preciso de sol? Por que eu preciso de chuva? Por que tem isso? Por que tem aquilo? Ele não tem muita noção de Deus ou de demônio. O único sentido que pode torná-lo acessível aos gozos puramente morais não se desenvolve senão gradual e morosamente. A alma tem também a sua infância, a sua adolescência e virilidade como o corpo humano. Mas, para compreender o abstrato, quantas evoluções não tem ela de experimentar na humanidade? Por quantas existências não deve ela passar? Então, os gozos, as coisas melhores, só vai acontecer com a evolução moral. Porém, isso é devagar, como ele diz aqui, gradualmente, a alma vai evoluindo pouco a pouco. Então, muitas encarnações têm que passar para poder atingir
um conhecimento que possa aproveitar a parte moral, não pensar só na parte material, como a gente falou no parágrafo anterior. Sem nos remontarmos aos tempos primitivos, olhemos em torno a gente do campo e perscrutemos o sentimento de admiração que nela despertam o esplendor do sol nascente, do firmamento, a estrelada abóbada, o trino dos pássaros, o murmúrio das ondas claras, o vergel florido dos prados. Então, se a gente olhar, né, os camponeses, as pessoas mais simples, você vai ver que eles dão um certo sentimento ao nascer do sol, ao canto dos pássaros, às matas, às coisas. Mas que tipo de sentimento é esse? Como esse sentimento? Então, ele explica que para essa gente, o sol nasce por hábito. E uma vez que desprende o necessário calor para sazonar as searas, não tanto que as creste, está realizado tudo que ele almejava. Então o sol nasceu bonitinho, se não foi muito calor nem muito frio, se as plantações vingaram, vamos dizer assim, então tá bom assim. Ele olha para o céu para saber se bom ou mau tempo virá. Só isso que eles entendem, né? Como diz o material. Que cante ou não as aves, tanto se lhe dá, desde que não debastem da seara os grãos. Preferem as melodias do roxinol, o cacarejar das galinhas e o grunhido dos porcos. Então, se os passarinhos cantam ou não faz muita importância. É bonito, mas não faz muita importância. Desde que esses pássaros não comam os grãos, não debaste a plantação. Prefere, como ele diz, que o canto do roxinol é um pássaro que canta, mas que ele não come grãos, ou as galinhas, ou os porcos, que servem também de alimento, do que ficar prestando muita atenção em cantar de pássaros. O que deseja dos regatos cristalinos ou lodosos é que não sequem nem inundem. Então, dos lagos, dos regatos, que não sequem, porque vai ter água sempre, que não inundem também, que não vai estragar a plantação. Dos prados que produzam boa erva, como ou sem flores. Então, dos campos, dos prados, que eles produzam boa erva, que se der flores ou não, tudo bem, mas que desde que seja alguma coisa que possa ser aproveitada. Então, eis aí tudo o que essa gente almeja, ou tudo o que da natureza aprende, conquanto muito distanciada já dos primitivos homens. Então, os nossos camponeses, o nosso povo de roça, de sertão, de sítio, já estão bem mais avançados, como eu falei, hoje em dia os índios já têm internet, estão bem mais avançados do que os povos primitivos. Porém, ainda pensam muito materialmente, não tem muita noção das coisas, dos acontecimentos da natureza. Item 3. Se nos remontarmos a esses últimos, então surpreendê-lo-emos mais exclusivamente preocupado com a satisfação de necessidades materiais, resumindo o bem e o mal neste mundo somente no que concerne a satisfação ou prejuízo dessas necessidades. Então aí eles começam a pensar no bem e no mal, porém é mal aquele que prejudica a parte material que ele necessita, e é bom aquele que facilita, o que ajuda. Acreditando num poder extra-humano, e porque o prejuízo material é sempre o que mais de perto lhes importa, atribuem-no a esse poder, do qual fazem, aliás, uma ideia muito vaga, e por nada conceberem, fora do mundo visível e tangível, tal poder lhes afigura identificado nos seres e coisas que os prejudicam. Então, eles não fazem ideia do mundo espiritual, como ele diz aqui. Para eles é só a parte material, só aquilo que interessa, que apoia, que mostra ali o que eles conseguem ver. Então, eles não fazem muito interesse. E as coisas que são boas ou que são más, eles procuram atribuir aos animais, às plantas ou algum ser que possa ter prejudicado. Os animais nocivos não passam para eles de representantes naturais diretos desse poder. Então, aqueles animais que prejudicam são representantes do mal. Pela mesma razão, veem nas coisas úteis a personificação do bem. Daí, o culto votado a certas plantas e mesmo a objetos inanimados. Então, tudo que é bom, eles geram ou fazem um culto,
uma adoração, alguma coisa, alguma devoção a esse animal ou a essa planta, como ele diz aqui. Mas o homem é comumente mais sensível ao mal que ao bem. Então, já desde o princípio, o homem ele é mais sensível ao mal do que ao bem. Este lhe parece natural, ao passo que aquele mais o afeta. Então, o bem é natural, o mal é o que mais o afeta. Nem por outra razão se explica nos cultos primitivos as cerimônias sempre mais numerosas em honra ao poder maléfico. O temor suplanta o reconhecimento. Então, a maioria dos cultos tem muita gente, como ele diz aqui, né? Além disso, eles têm um temor por esse poder maléfico e por isso procuram fazer cultos, fazer evocações, cerimônias em torno ou em prol desse temor maléfico. Durante muito tempo, o homem não compreendeu senão o bem e o mal físicos. Os sentimentos morais só mais tarde marcarão o progresso da inteligência humana, fazendo-lhe entrever na espiritualidade um poder extra-humano fora do mundo visível e das coisas materiais. Então o homem agora está começando a compreender um pouquinho do poder extra-humano ou fora do mundo físico. E isso é uma coisa que está entrando devagar, está aparecendo devagar. A espiritualidade está sendo devagar introduzida. Esta obra foi seguramente realizada por inteligências de escola, mas que não puderam exceder certos limites. Então essa inteligência de escola, espíritos, né, de escola de elite, eles colocaram esse conhecimento, mas devagar, como ele diz aqui, que não pode exceder certos limites. Então a coisa tem que ir aos poucos. No item 4, provada e patente a luta entre o bem e o mal, triunfante este muitas vezes sobre aquele, e não se podendo racionalmente admitir que o mal derivasse de um único benéfico poder, conclui-se pela existência de dois poderes rivais no governo do mundo. Então aí começa essa crença, né? Como a gente está falando aqui dos princípios, né? Dos princípios que a gente colocou logo no início do capítulo aqui, a origem, né? A origem da crença nos demônios. Como é que isso se originou, né? Como que isso se chegou a esse ponto, né? Então, como ele diz aqui, percebendo que o mal às vezes triunfava, ou como ele diz aqui, né, na maioria das vezes acontecia que o mal triunfava e o bem não, eles começaram a dividir dois poderes, pensando em poderes rivais que dominavam o mundo. Então, o Deus bom e o Deus ruim. Daí nasceu a doutrina dos dois princípios, aliás, lógica, numa época em que o homem se encontrava incapaz de, raciocinando, penetrar a essência do Ser Supremo. Então, naquela época, era concebível que o homem aceitasse dois poderes, dois deuses, o Deus do mal e o Deus do bem. Como ele diz aqui, agora a gente tem uma lógica, a gente tem uma essência de conhecimento, a gente tem uma evolução, né? A gente raciocina. Então não podemos aceitar que tivesse dois seres supremos. Como compreenderia, então, que o mal não passa de estado transitório do qual pode emanar o bem, conduzindo-o à felicidade pelo sofrimento e auxiliando-o-lhe no progresso? Então, como que o homem poderia entender isso? Que o mal faz parte do bem. Não é uma coisa à parte, ela faz parte do bem. Deriva do bem, como ele diz aqui. E isso ajuda a conduzi-lo numa situação melhor, uma situação de felicidade, né? E o sofrimento faz com que ele melhore. Então, tudo aquilo que é ruim vem para melhorar. Os limites do seu horizonte moral, nada lhe permitindo ver para além do seu presente, no passado como no futuro, também não lhe permitia compreender que já houvesse progredido, que progrediria ainda individualmente e, muito menos que as vicissitudes da vida resultavam das imperfeições do ser espiritual nele residente, o qual pré-existe e sobrevive ao corpo na dependência de uma série de existências purificadoras
até atingirem a perfeição. Então, o limite, né, o horizonte moral era muito pequeno. Ainda hoje né? Nós temos uma visão moral muito pequena. Mas esse homem mais primitivo, ele não conseguia separar o presente, o passado e o futuro. Ele não conseguia entender que hoje ele está melhor do que ontem e que amanhã estará melhor do que hoje. E isso também eles não entendiam que isso tudo fazia parte do Espírito. E esse Espírito, nele residente, como diz aqui o texto, teve outras existências para ir se aprimorando e ir melhorando a cada encarnação. Para compreender como do mal pode resultar o bem, é preciso considerar não uma, porém muitas existências. É necessário aprender o conjunto do qual, e só do qual, resultam nítidas as causas e respectivos efeitos. Então, muitas existências é necessário para que o homem consiga entender. O homem primitivo não entendia isso. No item 5, o duplo princípio do bem e do mal foi, durante muitos séculos e sob vários nomes, a base de todas as crenças religiosas. Então, todas as crenças religiosas, eles tinham o duplo princípio, o Deus bom e o Deus ruim, o Deus do mal. E foi, como ele disse aqui, durante muito tempo. Embora hoje ainda tem gente que acredita, né? Mas nós temos que raciocinar, nós temos que evoluir e entender que não somos mais primitivos. Podemos entender isso de uma maneira diferente. Vemo-lo assim sintetizado em Oromases e Ariname. Oromases, gente, era o príncipe do elemento fogo, considerado o deus do bem. E Ariname é o deus da escuridão, da destruição, da morte, do mal e da desordem para os seguidores do zoroatrismo. Então, zoroatrismo são aqueles que acreditam em dois deuses, o deus do mal e o deus do mal e o deus do bem, ou o deus ruim e o deus bom. E isso era entre os persas, que acreditavam em Jeová e Satã, entre os hebreus. Os persas, esses Oromases e Ariname, eram deuses dos persas, mas eles acreditavam também em Jeová e em Satã, que era o povo hebreu. O povo hebreu acreditava em Jeová e Satã. Todavia, como todo soberano deve ter ministros, as religiões geralmente admitiram potências secundárias, ou bons e maus gênios. Então, como todo soberano, como todo rei tem que ter os seus súditos, aí existiam os bons e os maus gênios. Os pagãos fizeram deles individualidade com a denominação genérica de deuses e deram-lhes atribuições especiais para o bem e para o mal, para os vícios e para as virtudes. Os cristãos e os muçulmanos herdaram dos hebreus os anjos e os demônios. Então os pagãos dividiram esses súditos, esses deuses secundários, em deuses do mal e deuses do bem. Já os cristãos e os muçulmanos continuaram com essa crença, só que mudaram o nome. Agora são os anjos, que é do bem, e os demônios, que é do mal. No item 6, a doutrina dos demônios tem, por conseguinte, origem na antiga crença dos dois princípios. Então, toda a doutrina dos demônios, ela tem essa origem nos dois princípios. Compete-nos examiná-la aqui tão somente no ponto de vista cristão, para ver se está de acordo com as noções mais exatas que possuímos hoje dos atributos da divindade. Então, aqui Kardec coloca que, esquecendo o povo primitivo, o povo pagão, vamos analisar só a parte do cristianismo. E para ver se está certo com o que a gente pensa de Deus, com o que a gente pensa dos atributos da divindade. Esses atributos são o ponto de partida, a base de todas as doutrinas religiosas, os dogmas, os cultos, as cerimônias, os usos e a moral. Tudo é relativo à ideia mais ou menos justa, mais ou menos elevada, que se forma de Deus, desde o fetichismo até o cristianismo. Então, todos esses cultos, essas coisas que a gente conhece hoje no cristianismo, têm como ponto de partida essa doutrina dos dois princípios. Então, nós temos que levar em consideração os atributos da divindade para poder analisar. Se a essência de Deus continua a ser um mistério
para as nossas inteligências, comparamos-la, no entanto, melhor que nunca, mercê dos ensinamentos do Cristo. Então a essência de Deus é uma coisa que a gente ainda não entende, é um mistério, como ele diz aqui. Embora a nossa inteligência seja muito maior do que o povo primitivo, o povo pagão, mas ainda é um mistério. A gente compreende um pouquinho mais com os ensinamentos de Jesus, com os ensinamentos de Cristo. O cristianismo racionalmente ensina-nos que Deus é único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições. Então é bom a gente prestar atenção, né? Agora, nesses atributos que ele está passando aqui. Deus é único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições. Nós vamos versar sobre esses atributos, para poder entender. Como ele diz aqui, o cristianismo ensina isso racionalmente. Então a gente tem que entender isso raciocinando. Foi por isso que alhures dissemos, lá na primeira parte, né, do capítulo 6, doutrina das penas eternas. Então a gente foi comentado lá nessa primeira parte. E lá diz o seguinte: se se tirasse a menor parcela de um só dos seus atributos, não haveria mais Deus. Por isso que poderia coexistir um ser mais perfeito. Então, se tirar qualquer um desses atributos de Deus, não é mais Deus. Se não é mais Deus, tem que ter algo mais perfeito. Estes atributos, na sua plenitude absoluta, são, pois, o critério de todas as religiões. Então, todas as religiões que acreditam no Deus único, eles usam esses atributos. Então, como ele diz aqui, né, o critério de todas as religiões. Estalão da verdade de cada um dos princípios que ensinam. E, para que qualquer desses princípios seja verdadeiro, preciso é que não encerre em um atentado às divinas perfeições. Então, para que esses princípios sejam verdadeiros, não pode mudar nada. Tem que manter o que está escrito ali. Vejamos se assim for de fato na doutrina vulgar dos demônios. Então, se a gente pensar que a doutrina dos demônios ela é vulgar, vai ferir esses princípios que a gente acabou de comentar. Os princípios da divindade. Os princípios que a igreja prega. Então, a gente não pode acreditar na doutrina dos demônios. Os demônios segundo a igreja. E aí a gente vai, então, entrar, né? Como que a igreja trata esses demônios? Até então a gente estava falando sobre a origem. Como que se originou esse negócio de demônio? E agora a gente vai dizer como que a igreja, no caso o cristianismo, trata esses demônios. No item 7. Satanás, o chefe ou rei dos demônios, não é, segundo a igreja, uma personificação alegórica do mal, mas uma entidade real praticando exclusivamente o mal, enquanto que Deus pratica exclusivamente o bem. Então aí a igreja está contradizendo o que ela mesma diz. Se um é verdadeiro e o outro também é verdadeiro, se um pratica o mal e o outro pratica o bem, existem dois. Se existem dois, não é Deus único. Está contradizendo, né, todo o entendimento, todo o aprendizado, toda a pregação que vem lá de Moisés, colocando o Deus único e com todos aqueles adjetivos que a gente comentou aí no parágrafo anterior. Continuando aqui. Tomemo-lo, pois, tal qual no representam. Satanás existe de toda a eternidade, como Deus, ou ser-lhe-á posterior. Então, uma pergunta. Satanás, ele existe de toda a eternidade? Se ele existe de toda a eternidade, ele é igual a Deus. Agora, se a igreja diz que Deus criou tudo veio de Deus, então Satanás não pode existir de toda a eternidade, foi criado por Deus. Existindo de toda a eternidade, é incriado, ou seja, não foi criado, e por consequência igual a Deus. Então são dois deuses. Este Deus, por sua vez, deixará de ser único, pois haverá um Deus do mal. Mas, se lhe for posterior, então se ele foi criado, neste caso, passa a ser uma criatura de Deus. Como tal, só praticando o mal por incapaz de fazer o bem e tampouco de arrepender-se, Deus teria criado um ser votado exclusivamente ao mal. Deus não poderia ser perfeito se ele criasse uma criatura assim. Não sendo o mal obra de Deus,
seria, contudo, de uma das suas criaturas, e nem por isso deixaria Deus de ser o autor, deixando igualmente de ser profundamente bom. O mesmo se dá exatamente em relação aos seres maus chamados demônios. Então Deus deixaria de ser profundamente bom e justo, como a gente viu os atributos passados, porque estava criando uma criatura condenada eternamente ao mal, sem condições de se recuperar. Então isso não seria uma criatura de Deus, ou não seria dentro dos atributos de Deus. No item 8, tal foi por muito tempo a crença nesse sentido. Dizem hoje, Deus, que é a bondade e santidade por excelência, não os havia criado perversos e maus. A mão paterna que se apraz imprimir em todas as suas obras o cunho de infinitas perfeições, cumulara os de malignos predicados. Então Deus não teria criado eles maus, mas eles acabaram virando. Eles não foram criados perversos e maus, mas as obras acabaram fazendo com que eles se modificassem. Mas aí também Deus não seria infinito nas suas perfeições. No meu aqui tem uma nota número 1. Então essas citações seguintes são extraídas da pastoral do Monsieur Gosset, cardeal arcebispo de Reims, para a quaresma de 1865. Atentos ao mérito pessoal e à posição do autor, podemos considerá-las a última expressão da Igreja sobre a doutrina dos demônios. Então, depois disso, ninguém comentou mais sobre demônios na doutrina cristã, na Igreja cristã. Isso foi 1865. Nós já evoluímos muito depois disso e eles não mudam, eles continuam dizendo que Deus criou um demônio. Jamais Deus criaria, não poderia ser bom e justo, seria contra todos os atributos de Deus se isso realmente tivesse acontecido. Porém, a Igreja mantém, isso como ele diz aqui, foi a última expressão, em 1865. As qualidades eminentíssimas de sua natureza juntaram as liberdades da sua graça. Em tudo os fizera iguais aos espíritos sublimes de glória e felicidade, subdivididos por todas as suas ordens e adstritos a todas as classes. Eles tinham o mesmo fim e idêntico destino. Então aí já está começando, Kardec a colocar um pouquinho o que os espíritos passaram, Foram criados iguais, não tinha mal nem bom, e eles foram evoluindo e o fim e o destino são idênticos. E aí continua aqui, foi seu chefe o mais belo dos arcanjos. Aí eles contradizem, que se ele era anjo, não poderia ser demônio. Se foi criado, como ele diz aqui, iguais e depois mudou. Então ele não era anjo, ele foi criado simples e ignorante, como a gente aprende. Eles poderiam até ter alcançado a confirmação de justos para todos sempre e serem admitidos ao gozo da bem-aventurança dos céus. Este último favor, que deverá ser o complemento de todos os outros, constituía o prêmio da sua docilidade, mas dele desmereceram por insensata e audaciosa revolta. Então eles explicam que eles teriam tudo, mas eles desmereceram por audaciosa revolta. Qual foi o escolho da sua perseverança? Eles não tiveram chance de perseverar, de se manter. Que verdade desconheceram? Então, o que foi que eles erraram? Como foi que eles erraram? Que ato de adoração, de fé, recusaram a Deus? Então a Igreja não explica isso, A Igreja e os anais das Santas Escrituras não nos dizem positivamente, mas certo parece que não aqueceram a mediação do Filho de Deus, nem a exaltação da natureza humana em Jesus. Então eles, em 1800 e pouco, eles esqueceram que todos são filhos de Deus, esqueceram o que Jesus trouxe e de que o que Jesus passou, como Jesus passou essas informações, como modificou toda a maneira que a gente entende, de Deus. E Jesus disse o seguinte: o Verbo divino, Criador de todas as coisas, é também o mediador e salvador único, na terra como no céu. O fim sobrenatural
não foi dado aos anjos e aos homens senão na previsão de sua encarnação e méritos, pois não há proporção alguma entre a obra dos espíritos eminentes e a recompensa que é do próprio Deus. Então Jesus trouxe essa explicação, que Deus é o Criador de todas as coisas. Então se Ele criou tudo, tudo depende dele, não existe ninguém igual ou superior. E ele também coloca, né, que os méritos eles são como uma recompensa, são eminentes, uma recompensa do que eles fazem, e isso foi colocado por Deus, que seriam recompensados. Continuando, nenhuma criatura poderia alcançar tal fim sem esta maravilhosa e sublime intervenção da caridade. Então, as criaturas teriam que ser caridosos para conseguir alcançar um fim e chegar a ser anjos. Ora, para preencher a distância infinita que separa a sua essência das obras, preciso fosse reunir a sua pessoa os dois extremos associados à divindade, às naturezas ou do anjo ou do homem. Então, para que atingisse essa perfeição, tinha que passar por tudo isso. A igreja esqueceu de verificar isso, né? O concílio lá esqueceu de verificar isso, porque se não passou, como que pode dar um salto assim? E preferiu então a natureza humana. Então eles preferiram colocar os demônios como humanos, ou pelo menos procurar ser igual aos humanos. Esse plano concebido de toda a eternidade foi manifestado aos anjos muito antes da sua execução. O homem-deus foi-lhes mostrado como aquele que deveria confirmá-los na graça e guiá-los à glória, sob a condição de o adorarem durante a missão terrestre e para todos sempre no céu. Então o homem-deus aí, Jesus, né, foi mostrado como Salvador, como guia, sob a condição de eles adorarem, né, tanto na terra como no céu. Essa, continuando aqui, revelação inesperada, arrebatadora, visão para corações generosos e gratos, mas mistério profundo, humilhante para os espíritos soberbos. Então, isso era um mistério e eles soberbos não aceitaram. Esse fim sobrenatural, essa glória imensa que lhes propunham, não seria unicamente a recompensa dos seus méritos pessoais. Eles achavam que deveria ter algum privilégio ao invés de méritos pessoais, né? Um mediador entre Deus e eles, que injúria a sua dignidade e a preferência espontânea pela natureza humana. Então, se eles achavam que um mediador era uma injúria, né, e eles preferiam a natureza humana, não seria uma injúria. Então, que injustiça, né, que afronta aos seus direitos. E chegarão eles a ver esta humanidade que lhes é tão inferior, deificada pela união com o Verbo, sentada à mão direita de Deus em trono resplandecente. Será que eles vão chegar a ver isso? Será que vão chegar a entender isso? Continuando aqui, Lúcifer e a terça parte dos anjos sucumbiram a tais pensamentos de inveja e orgulho. São Miguel e com ele muitos exclamaram: quem é semelhante a Deus? Ele é o dono dos seus dons, o soberano Senhor de todas as coisas. Glória a Deus e ao Cordeiro, que tem de ser imolado à salvação do mundo. Então aqui é a explicação deles, né, que Lúcifer se revoltou e carregou alguns anjos com ele. E São Miguel, que era o anjo bom, continuou e carregou também alguns anjos com ele, e esses anjos louvaram a Deus. O chefe dos rebeldes, porém, esquecido de que a Deus devia a sua nobreza e prerrogativas, arraiando pela temeridade, disse, e seu chefe dos rebeldes: sou eu quem ao céu subirá, fixarei residência acima dos astros, sentar-me-ei sobre o monte da aliança, nos flancos do aguilhão, dominarei as nuvens mais elevadas e serei semelhante ao Altíssimo. Então a gente vai discutir também essa fala dele aqui, né? Sou eu quem subirei ao céu. Ele queria ser igual a Deus. Fixar residência nos astros, ou acima dos astros. Então tudo isso, né, a igreja coloca como verdade. A gente tem que raciocinar, né, essa fala. Os que de tais sentimentos partilharam, acolheram essas palavras com murmúrios de aprovação. E partidários houve em todas as hierarquias. A sua multidão, contudo, não os preservava do castigo. Então,
mesmo que seja uma multidão, uma quantidade, serão castigados. No item 9, essa doutrina suscita várias objeções. Aqui no item 9 a gente começa a fazer algumas objeções ao que foi dito nessa doutrina, nesse pensamento da igreja. Então a primeira, se Satã e os demônios eram anjos, eles eram perfeitos. Como sendo perfeitos, puderam falir a ponto de desconhecer a autoridade desse Deus em cuja presença se encontrava. Então começam aqui as contradições, né? Se eles eram anjos, como é que eles puderam perder esse conhecimento ou esquecer? Né? Não tem como, se é perfeito, não tem como você, ou é perfeito ou é imperfeito, não tem uma alternativa aí. Ainda se tivessem logrado uma tal eminência gradualmente, depois de haver percorrido a escala da perfeição, poderia conceber um triste retrocesso. Mesmo assim, se ele tivesse evoluído, chega lá, voltou, retrocedeu? Não pode. Então aqui não, porém de modo porque nolo apresento, isto é, perfeitos de origem. Então, se são perfeitos, não podem retroceder. A conclusão é esta: Deus quis criar seres perfeitos, porquanto os favorecera com todos os dons, mas enganou-se. Logo, segundo a igreja, Deus não é infalível. Então, por essa apresentação da igreja, Deus não é perfeito. Se ele não é perfeito, então não é Deus. Então não tem todos aqueles atributos. Então a igreja aqui está contradizendo novamente o que eles mesmos disseram. A segunda refutação aqui, pois que nem a igreja e nem os sagrados anais explicam a causa da rebelião dos anjos para com Deus e apenas dão como problemática, quase certa, a relutância no reconhecimento da futura missão do Cristo. Que valor, perguntamos, que valor pode ter o quadro tão preciso e detalhado da cena então corrente? A igreja não consegue explicar qual foi essa revolta, por que os anjos se revoltaram e passaram a ser anjos do mal. E não existe assim uma ideia muito certa. Então fica essa pergunta, não tem como detalhar essa cena, o que aconteceu? Que fonte recorreram para inferir se de fato foram pronunciadas palavras tão claras e até simples colóquios. Então, o que eles podem se referir se tudo foi tão claro? Então, de duas a uma. Ou a cena é verdadeira ou não é. No primeiro caso, não havendo dúvida alguma, por que a igreja não resolve a questão? Então, se está certo, por que a igreja não resolve? Mas, se a história e a igreja se calam, se a coisa apenas parece certa, claro, não passa de hipótese e a cena descritiva é mero fruto da imaginação. Então chega-se à conclusão, né, que se a igreja não modifica a maneira como disse, não corrige, não quer modificar, fica calada, então é porque tudo não passou da imaginação fértil de alguém que criou toda essa história. No meu aqui tem uma nota número 1, essa nota é um pouco extensa, mas a gente vai ler aqui essa nota. Então ele diz o seguinte: essa doutrina monstruosa e corroborada por Moisés quando diz, lá na Gênesis, capítulo 6, versículos 6 e 7, ele se arrependeu de haver criado o homem na terra e, penetrando da mais íntima dor, disse, exterminarei a criação da face da terra, exterminarei tudo, desde o homem aos animais, desde o que rastejam sobre a terra até os pássaros do céu, porque me arrependo de os tê-los criados. Então, isso está lá na Gênesis. E aí, né, a gente coloca aqui, Kardec coloca aqui, ora, um Deus que se arrepende do que fez não é perfeito. Então, mais uma contradição. Como é que ele pode se arrepender se ele é perfeito, se ele é infalível, né? Se ele é imutável, como a gente aprende. Então, né, portanto, se ele se arrependeu, não é Deus. E são estas as palavras que a igreja proclama. Tampouco se percebe o que poderia haver de comum entre os animais e a perversidade dos homens para que merecessem tal extermínio. Então, tanto a igreja fala que Deus se arrependeu, como ela diz, né, como diz aqui, proclama nas palavras de Moisés, que Deus ia destruir todos os animais e os pássaros também. Então, o que tem que ver os pássaros com os homens? Se os homens cometerem algum mal, os pássaros não são culpados. Uma terceira refutação. As palavras atribuídas a Lúcifer revelam uma ignorância admirável num arcanjo que, por sua natureza e grau atingido, não deve participar porquanto
a organização do universo, dos erros e dos prejuízos que os homens têm professado, até serem pela ciência esclarecidos. Como poderia então dizer que fixaria residência acima dos astros, dominando as mais elevadas nuvens? Então ele diz aqui, um arcanjo que tinha conhecimento, como é que pode falar uma coisa dessa? Então ele era ignorante, e se ele era ignorante não poderia ser um anjo, não poderia ser um arcanjo. Então todas essas coisas, né, esses prejuízos que a gente tem, a gente só teve isso esclarecido depois que a ciência evoluiu, né, e pôde dizer que os astros eram que estavam longe, acima da Terra, né, porque até então acreditava-se que a Terra era o centro do universo. No meu aqui tem a nota número 1. Encontra-se em Isaías, capítulo 14, item 11, as seguintes palavras. Teu orgulho foi precipitado nos infernos, teu corpo morto branqueou por terra, tua cama verterá podridão, e vermes tua vestimenta. Como caíste do céu, Lúcifer, tu que parecias tão brilhante ao romper do dia? Como foste arrojado sobre a terra, tu que ferias as nações com teus golpes, que dizia de coração: subirei aos céus, estabelecerei meu trono acima dos astros de Deus, sentar-me-ei acima das nuvens mais altas e serei igual ao Altíssimo. Então essa nota ele está explicando essa fala que está lá também em Isaías, né? E todavia foste precipitado dessa glória no inferno, até o mais fundo dos abismos. Então se ele era tudo isso, como que ele caiu? Os que te virem aproximando-se encarar-te-ão, dizendo: será este o homem que turbou a terra, que aterrou os seus reinos, fez do mundo um deserto, que destruiu cidades e reteve acorrentados os que se lhes entregavam prisioneiros? Estas palavras do profeta não se referem à revolta dos anjos. São sim uma alusão ao orgulho e à queda do rei da Babilônia, que retinha os judeus em cativeiro, como atestam os últimos versículos. O rei da Babilônia, alegoricamente designado por Lúcifer, mas não se faz aí qualquer menção da cena supradescrita. Essas palavras são do rei que as tinha no coração e se colocava por orgulhoso acima de Deus, cujo povo escravizara. A profecia da libertação do povo judeu da rainha de Babilônia e do destroço dos assírios e ao demais. O assunto exclusivo desse capítulo. Então aqui ele explica que Isaías colocou ali um pseudônimo. Ele alegoricamente chamou o rei de Lúcifer. Ele não está dizendo que era o Lúcifer. Então toda essa história aí era o rei que queria ser acima de Deus e não, né, o Lúcifer ou o demônio. É sempre a velha crença da Terra como centro do universo, do céu, como que formado de nuvens, estendendo-se às estrelas e da limitada região destas, que a astronomia nos mostra disseminadas ao infinito, no infinito do espaço. Sabendo-se como hoje se sabe que as nuvens não se elevam a mais de 2 léguas da superfície terráquea, e falando-se em dominá-las por mais alto, referindo-se a montanhas precisas, fora que a observação partisse da Terra, sendo ela de fato a morada dos anjos. Dado, porém, ser esta em região superior, inútil fora alçar acima das nuvens, emprestar aos anjos uma linguagem tisnada de ignorância e confessar que os homens contemporâneos são mais sábios que os anjos. A Igreja tem caminhado sempre erradamente, não levando em conta o progresso da ciência. Então, essa crença da Terra como centro do universo, se a Terra era o centro do universo, a Terra seria, como ele diz aqui, a morada dos anjos, seria o ponto mais alto ou mais glorioso. Então, como que um anjo queria ir subir acima das nuvens, acima dos astros? Então, ele estava se rebaixando, estava saindo fora e considerando os homens, como ele diz aqui, mais sábios do que os anjos. Então, são contradições que a gente tem que prestar muita atenção quando a gente vai interpretar isso, né? No item 10, a resposta à primeira objeção acha-se na seguinte passagem: a Escritura
e a tradição denominam céu o lugar no qual se havia colocado os anjos, no momento da sua criação. Então aqui já começa uma contradição. O céu era onde estavam os anjos. Aí um anjo queria ir acima das nuvens. Então não está bem claro isso, né? Mas, se esse não era o céu dos anjos, o céu da visão beatífica, onde Deus se mostra de face aos seus eleitos, que o contemplam claramente e sem esforço, porque aí não há mais possibilidade nem perigo de pecado. A tentação e a dúvida são aí desconhecidas. A justiça, a paz e a alegria reinam imutável, a santidade e a glória imperecível. Então, onde que está esse céu? Como ele diz aqui, o céu que a igreja prega é onde tem justiça, onde tem paz, onde tudo é tudo certinho. Onde então que está esse céu? Se os anjos queriam subir aos céus, como se era um anjo, como é que pode? Então são contradições aí. Era, portanto, outra região celeste, uma esfera luminosa e afortunada, essa em que permaneciam tão nobres criaturas favorecidas pelas divinas comunicações, que deveriam receber com fé e humildade até serem admitidas no conhecimento da sua realidade. Então eles deveriam permanecer num lugar, numa outra região, até que eles fossem admitidos por Deus. Essência do próprio Deus, no caso, a realidade aí da essência do próprio Deus. Do que procede se infere que os anjos decaídos pertenciam a uma categoria menos elevada e perfeita, não tendo atingido ainda o lugar supremo em que o erro é impossível. Então, se era um anjo, eles não tinham atingido ainda o lugar supremo, ou o lugar onde existe paz e não existe erro. Pois seja, mas então a manifesta contradição está afirmativa. Deus em tudo os tinha criado, semelhante aos espíritos sublimes que, subdivididos em todas as ordens e adestritos em todas as classes, tinham o mesmo fim e idênticos destinos, e que seu chefe era o mais belo dos anjos. Então, se Deus criou assim e não foi assim, então Deus errou. Ora, em tudo semelhante aos outros, não lhe seriam inferiores em natureza, idênticos em categoria, não podiam permanecer em um lugar especial. Intacta subsiste, portanto, a objeção. Então, quer dizer, toda essa contradição, essa objeção continua, não conseguiram provar o que eles dizem. No item 11, e ainda há uma outra que é certamente a mais séria e mais grave. Então no item 11 ele cita uma nova objeção. Dizem este plano, a intervenção de Cristo, dizem este plano, concebido desde toda a eternidade, foi manifestado aos anjos muito antes da sua execução. Então Deus já tinha colocado esse plano muito antes da execução, então não tinha motivo por que mudar. Deus sabia, portanto, e de toda a eternidade que os anjos, tanto quanto os homens, teriam necessidade dessa intervenção, teria necessidade da intervenção do Cristo. Ainda mais, o Deus onisciente sabia que alguns dentre esses anjos viriam a falir, arcando com a eterna condenação e arrastando a igual sorte uma parte da humanidade. E assim, de caso pensado, previamente condenava o gênero humano à sua própria criação. Deste raciocínio não há como fugir, porquanto de outro modo teríamos que admitir a inconsciência divina. Então, se for pensar assim, você está admitindo que Deus não tem uma consciência, apregoando a não presciência de Deus. Então, Deus também não é presciente. Então, para nós, é impossível identificar uma tal criação com a soberana bondade. Então, Deus não seria também bom. Em ambos os casos, vemos a negação de atributos sem a plenitude absoluta dos quais Deus não seria Deus. Então, tudo isso que a igreja passa, essa informação que eles passam, a gente vê que Deus então não seria Deus. Uma hora ele é tão bom que não erra, outra hora ele erra e continua sendo Deus. Então não pode ser uma coisa dessa. No item 12, admitindo a falibilidade dos anjos como a dos homens, a punição é consequência, aliás, justa e natural da falta. Mas, se admitirmos concomitantemente a possibilidade do resgate, a regeneração, a graça após o arrependimento e a expiação, tudo se esclarece e se conforma
com a bondade de Deus. Então, se você admitir que existe uma evolução justa e natural, como ele diz aqui, a possibilidade de resgate para quem errou, né? Uma regeneração, então aí sim você pode concordar que Deus é bom. Ele sabia que errariam, que seriam punidos, mas sabia igualmente que tal castigo temporário seria um meio de lhes fazer compreender o erro, revertendo ao fim em benefício deles. Eis como se explicam as palavras do profeta Ezequiel. Então, o profeta Ezequiel, a gente já viu isso também em aulas passadas, né? O profeta Ezequiel, ele diz o seguinte: Deus não quer a morte, porém a salvação do pecador. E aí, né, a gente continua aqui, a inutilidade do arrependimento e a impossibilidade de regeneração, isto sim importaria a negação da divina bondade. Então, Deus não seria bom se ele inutilizasse o arrependimento, né, e não desse possibilidade de recuperação. Admitida tal hipótese, poder-se-ia mesmo dizer rigorosa e exatamente que estes anjos, desde a sua criação, visto Deus não poder ignorá-lo, foram votados à perpetuidade do mal e predestinados a demônios para arrastarem os homens ao mal. Então isso também está errado. Porque se você pensar assim, os demônios, os anjos que foram votados ao mal, não terão como se modificarem, né? E aí, no meu, tem uma nota que pede para ver a citação de Ezequiel. A gente já viu isso lá no capítulo 6, no item 25. Encerramos aqui a nossa aula de hoje. Na semana que vem a gente continua, né, com essas informações, né, de como a igreja vê, ou criou, ou pensa, né, nos demônios, né? Como que a igreja coloca isso para a gente? Gostaria de aproveitar e pedir que quem ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí, faça lá um clique onde está escrito inscrições, né? Você vai receber sempre uma informação de novos vídeos que a gente coloca. Que Jesus abençoe a todos.